O ex-governador Beto Richa é o nosso entrevistado hoje. Relembrando, ele foi 2 vezes governador do Paraná, 2 vezes prefeito de Curitiba, foi deputado estadual 2 vezes também e estava concorrendo ao Senado, quando enfrentou graves acusações do Ministério Público do Paraná. Hoje ele fala sobre este assunto que ele tem evitado nos últimos 3 anos. Governador, por que o senhor resolveu, apesar de tudo que aconteceu naquela época, não responder de imediato? Bem, boa noite, Vini. Boa noite. Agradeço a oportunidade dessa conversa, espero poder dar satisfação aos paranaenses, as devidas explicações de tudo que aconteceu comigo. Eu fiquei mais de 3 anos em silêncio, eu me recolhi, me autoexilei, eu adotei o silêncio para ter paz, resumindo, porque a perseguição foi tão brutal, tão rasteira, tão implacável, posso dizer diabólica, que eu resolvi sumir do cenário para ver se os meus algozes me davam um pouco de sossego, a mim e a minha família. Porque o que fizeram comigo, Vini, não tem a menor explicação e eu parei de procurar explicações, porque não existe. Eu não sei se pelo fato de a Lava Jato ter feito sérias acusações, muitas prisões em relação ao Partido dos Trabalhadores, de repente acusaram o juiz de ser tucano, e pode ser que eu fui a contrapartida do PT. Né? Você começa a procurar explicações do que aconteceu, né? As mais longínquas possíveis. Então, o que fizeram comigo às vésperas da eleição, Vini, não foi um processo jurídico, foi um processo político-eleitoral. Eu quero que alguém me explique qual é a razão, baseado em que lei, em que artigo da Constituição eles aprontaram para mim, invadindo a minha casa, sequestrando eu e a minha mulher há 20 dias da eleição. Eles fraudaram o desejo do eleitor, induzindo o eleitor ao erro. Revelaram, além de tudo, da arbitrariedade, da ilegalidade, dos crimes que cometeram para me acusar, ainda revelaram um grande desrespeito à democracia. Porque há 20 dias das eleições, eles não podiam fazer uma armação tão sórdida, tão leviana como a que fizeram comigo. Exemplo, Vini, passaram mais de 3 anos desse sequestro. A minha mulher não está denunciada até hoje. Não tem processo contra ela. Um trauma que possivelmente ela vai carregar até o final da vida. Nos submeteram a um linchamento moral, a uma execração e uma humilhação públicas. Quem cata as penas lançadas ao vento? Porque eles são inimputáveis. Então, brincam com honra alheia, fazem tudo ao arrepio da lei, de certo para satisfação de um ego, de um desejo, não sei o que eu fiz de mal para esse povo. Eu quero deixar claro que, embora os excessos foram gravíssimos do que fizeram conosco, e muitos políticos Brasil afora, nós acompanhamos, tiveram buscas e apreensões nas suas casas, foram presos, uma série de denúncias, eu fui citado por diversos juristas dos mais renomados e conceituados do Brasil, como exemplo, o símbolo da perseguição à classe política no país é o Beto Richa. E eu cito nomes, Dr. Lênio Streck, por exemplo, em diversos artigos escritos no Conjur, consultor jurídico. O símbolo da perseguição de tudo que fizeram para a classe política é o Beto Richa, porque eles tentaram, o Ministério Público, criminalizar a atividade política, demonizar os políticos para tomar o poder. Está aí a Lava Jato. Tudo que se anunciou anos atrás está confirmado agora. Renunciaram à carreira para participar da política. Num dado momento, a sanha deles era tão incontrolável que eles queriam meter a mão em 2,5 bilhões de multas da Petrobras, possivelmente para a criação do Partido Lava Jato. É o que dizem juristas, repórteres de nível nacional. O Reinaldo Azevedo seguidamente fala. O poder era tanto que eles escolhiam os alvos. O poder era tanto que eles escolhiam quem vive e quem morre. Como diz o Cacai, poder absoluto significa corrupção absoluta. Então era tanto poder que eles se perderam a mão. Eles se enlamearam, se lambuzaram com tanto poder. E quem aprontou tudo para mim, eu vou voltar ao assunto dos juristas, eu não esqueci, foi um menino que foi afastado há 1 ano e meio da Lava Jato. Chora pelos cantos aí, depressivo, já me contaram. Ele sabe as bobagens que fez. E o Conselho Nacional do Ministério Público pediu recentemente a demissão dele.
dos quadros do Ministério Público. Ele que aprontou, que armou tudo contra mim. Isso sem estaria nenhuma prova. Só na Lava Jato. O senhor não vê ligação com outro movimento partidário, outras figuras da política? Deve ter. Que teriam interesse nisso? Influências partidárias. Pensa só, Vili. Muitos líderes políticos tinham interesse que eu fosse uma peça fora do tabuleiro político do Brasil e do Paraná. Quantos não tinham interesse? Não vamos descobrir nunca. Mais ou menos eu sei. Eu sei, já ouvi de procuradores de forte influência, palavras que eu ouvi, longamanos no Ministério Público. Mas, enfim, eu não quero citar nomes porque eu não tenho como provar. Mas os indícios são muito fortes de participação de um político para se vingar de mim, por derrotas sofridas em eleições anteriores. Mas eu dizia do Lênin Streck, que me citou como símbolo de perseguição no Brasil. Dr. Toron, da mesma forma, fez considerações dizendo dos excessos que fizeram comigo e eu era o exemplo da grande perseguição. E o terceiro, que eu me lembro, foi o ministro João Otávio Noronha, à época presidente do Superior Tribunal de Justiça. Eles estavam numa reunião com magistrados, comemorando os 30 anos da Constituinte, e ali ele fala do ativismo judicial, dos abusos e excessos do Ministério Público que deveriam ser contidos, cita juízes, por exemplo, o juiz que aprontou para mim aqui no Paraná, está lá no Conjur, consultor jurídico, está lá o Bretas, do Rio de Janeiro, e tinha um terceiro. Mas ele fala, está entre aspas, o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. Então, foram tão cruéis, tão desumanos com o que fizeram comigo, com a minha família, que eu acabei de citar a minha mulher Fernanda, que o Paraná, esta capital, conhece o trabalho da Fernanda. Foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, avaliado pelo IPEA, dos órgãos federais mais respeitados. Avaliaram no Brasil inteiro, no meu período de prefeitura, foi a maior redução de pobreza e miséria do país. A Fernanda conhece cada canto da periferia de Curitiba, todos os bairros, as comunidades mais carentes e humildes. Está lá a mão dela, os programas dela, o Família Paranaense, trazendo vida melhor a essas pessoas, atacando de frente a vulnerabilidade social. No governo não foi diferente, o IPEA também fez uma avaliação e o Paraná, na nossa gestão, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Como é que fazem isso com ela? Eu encontrei um procurador, virei, você tem ideia quanto que a Fernanda administrou de orçamento na área social entre prefeitura e governo? Uns 6 bilhões de reais. Nunca se ouviu, Vili. Qualquer denúncia de desvio de dinheiro, ali se lida com ONGs, com entidades, nem ruído sequer. Vou além, nunca acusaram de má aplicação dos recursos. Todos os programas da Fernanda se tornaram referências nacionais. Então, não havia um indício, qualquer situação que pudesse colocar o caráter dela, o meu, em dúvida. Ninguém vira bandido da noite para o dia. Olha a minha trajetória na vida pública, por isso eu falo dessa maneira, podem achar que eu estou com raiva. As pessoas que me conhecem, conhecem a minha família, sabem o quanto nós somos religiosos, o quanto nós somos humanos. Eu não tenho ódio, porque o ódio faz mal para quem carrega. Eu tenho Deus no coração. Quem me conhece pode atestar o que eu estou dizendo. Então eu não tenho raiva, porque a vida cuida de quem faz o mal. Então aí várias pessoas que fizeram mal, pagando hoje. Esse menino mesmo que fez um monte de estripulias e molecagens no Ministério Público Federal, está pedindo a demissão dele. Garanto a você que hoje ele não faria o que fez. Hoje ele está arrependido. Ele caiu pelo conjunto da obra, os males que ele fez. E falando na obra, onde estão os equívocos? Porque, por exemplo, para citar as mais faladas na época, Operação Quadro Negro, Sim. Onde é que está a consistência ou inconsistência, por exemplo, das acusações neste caso? Vili, só para concluir, se você me permite, além da minha mulher, aprontaram para minha mãe, uma senhora de 81 anos. Entraram na casa dela, fortemente armados, fazer busca e apreensão de 81 anos. E cansei de ouvir dessa instituição que o José Richa é o único político na história que tem o título de procurador honorário. Que na Constituinte, ele que garantiu as grandes prerrogativas e poderes que essa instituição tem hoje. Mal sabia ele que alguns iam exorbitar dos seus poderes, que foram conferidos,
poder absoluto e que no futuro ia vitimar sua família inteira. Mas voltando ao assunto, eu não tenho raiva, eu tenho profundo respeito ao judiciário, embora peguei o ápice do ativismo judicial, eu tenho profundo respeito ao Ministério Público. Não é por causa de um grupo de pessoas que denigrem a imagem dessa instituição, aprontando isso com a honra das pessoas, parece que são zumbis que se alimentam da honra da alma alheia, então não vão mudar o meu sentimento em relação a essas instituições, algumas pessoas que denigrem e não respeitam a lei, não seguem a Constituição. Mas você me perguntou da Quadro Negro. Isso, quais seriam os erros que o senhor aponta? Os erros são todos. Sobre não tem a menor participação nas acusações que eles fazem. Aliás, as ilações são as mais estapafúrdias, as mais levianas possíveis. Nós recebemos no meu gabinete de governador uma denúncia de superfaturamento na construção de um muro. Isso se deu na escola, no Colégio Amâncio Moro, no Jardim Social. Nós mandamos para a Secretaria de Educação, para investigação preliminar. Opa, parece que as coisas são mais graves do que se apresentam. Nós encaminhamos em seguida para o NURSE, a Polícia Especializada do Governo, da Polícia Civil. E lá, todas as investigações realizadas, prisões, buscas e apreensões, e ali estava o início de tudo. Nós mandamos para o Ministério Público, para a Controladoria do Estado, para o Tribunal de Contas. Nossa iniciativa, viraram o canhão para mim. E o mais grave, Vire, olha que eu vou falar, e eu falo porque eu tenho provas. As pessoas eram presas e torturadas psicologicamente. A frase padrão, entrega o GOV. Não queremos secretário, não queremos empreiteiro, não queremos diretor, queremos o GOV. Isso começou lá na Publicano, em Londrina, que está quase tudo anulado, pelos erros cometidos, pelos abusos, pela insanidade na busca de me atingir. Eu nem réu, acho que virei lá, mas já estou fora faz tempo. Lá entrega o GOV. E aí, 60 auditores, 60, pessoas já de idade, aposentados, e batia na grade de entrega o GOV. Vê se é possível um troço desse. Como muitos juristas equilibrados, renomados, conceituados dizem, você não pode cometer crimes para investigar supostos crimes. A lei tem que ser respeitada, a Constituição tem que valer nesse país, o devido processo legal. Ora, nós estamos na democracia, nós não estamos lá no final do mundo, não estamos no Haiti. Que negócio é esse? Eu dizia à época, Vire, quando quiseram dizer o Beto Richa está na Lava Jato, só que eu pregava no deserto, tudo que a Lava Jato dizia era lei, ninguém queria saber, nem a imprensa. O que eu dizia à época? Eu na Lava Jato é uma operação criada para investigar exclusivamente desvio de dinheiro da Petrobras. O que eu tenho com Petrobras? Ninguém dava bola. Aí ganhei no STJ por unanimidade. Por unanimidade. Tenho nada com isso. E aquele desejo insano de acabar com a classe política, pode ter certeza que foi isso. E hoje eu estou mais tranquilo. Você me perguntava no início, por que agora eu comecei a falar? Eu adotei o silêncio lá atrás para ter paz. E agora meus advogados, não, você pode falar, dê as explicações que você quer, eu precisava dar satisfação ao povo do Paraná, que sempre confiou em mim e na minha família. Então agora eu estou explicando tudo, e eu digo onde vou, pode perguntar o que quiser. O meu desejo maior era ter uma cariação, chamar aqui junto o que me acusa. Quero dizer na minha cara, onde é que está o meu erro? Porque no papel é fácil escrever o que quer, mandar prender é fácil. E a honra das pessoas como é que fica? Eu vi que na Alemanha tem punição. O juiz que cometeu um erro muito flagrante, equivocado, é 1 ano a 3 anos, de 1 a 3 anos de prisão. E uma multa milionária. Aqui não acontece nada. Então eles brincam com a honra das pessoas. Se não vai com a tua cara, esqueça. Né? Então não se pode prender para investigar. O caminho sempre foi o contrário. Se investiga para depois prender. Né? E há 20 dias das eleições, o sequestro que nós sofremos. Então, eu não aceito isso que aconteceu, tenho profunda indignação, não tenho raiva, tenho indignação, porque você demora uma vida para construir uma reputação e eu não aceito, né, que um grupo de pessoas queiram assassinar a minha reputação. A biografia que começou a ser escrita lá atrás, pelo meu pai, que esse Estado e esse Brasil conhecem bem, quem foi José Richa?
A história minha, da minha mulher, do meu irmão, da nossa família. Eu não aceito e vou defender com unhas e dentes a minha honra e a minha reputação. Eu vi uma frase em Maringá, essa frase foi feita para mim. Paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Nós temos um intervalo, estamos hoje conversando aqui com o ex-governador Beto Richa. Já voltamos depois do intervalo. Atenção! Informações importantes para você que usa óculos. Óticas existem muitas, mas fábrica tem uma só. A Ponto de Visão é a única ótica do sul do país que fabrica suas lentes 100% digitais em tempo recorde. Com tecnologia alemã de última geração que só nós temos, fabricamos suas lentes digitais personalizadas, feitas sob medida com a máxima precisão, ficando mais finas, leves, confortáveis e em alta definição. Fabricamos os melhores tratamentos anti-reflexo e a tecnologia HD Blue, que bloqueia os raios azuis das TVs, celulares e computadores, que são nocivos à saúde dos seus olhos. Fabricamos seus óculos cientificamente perfeitos em até 1 hora. As melhores lentes digitais do mundo, com adaptação garantida ou seu dinheiro de volta. Ponto de Visão, há 40 anos, cuidando da saúde dos seus olhos. Atenção motoristas do Paraná. Dias 27 e 28 acaba a concessão dos pedágios. As cancelas ficarão abertas e sem cobrança até a próxima concessão, que terá uma tarifa muito mais barata. A manutenção das vias será feita pelos governos estadual e federal. O governo do estado cuidará das emergências em parceria com a PRF. Tenham cuidado nas estradas. Obedeçam a sinalização e respeitem o limite de velocidade. Para emergências, liguem 190, 191, 193 ou 198. Governo do Estado. Paraná, terra de gente que trabalha. Atenção! Informações importantes para você que usa óculos. Óticas existem muitas, mas fábrica tem uma só. A Ponto de Visão é a única ótica do sul do país que fabrica suas lentes 100% digitais em tempo recorde. Com tecnologia alemã de última geração que só nós temos, fabricamos suas lentes digitais personalizadas, feitas sob medida com a máxima precisão, ficando mais finas, leves, confortáveis e em alta definição. Fabricamos os melhores tratamentos anti-reflexo e a tecnologia HD Blue, que bloqueia os raios azuis das TVs, celulares e computadores, que são nocivos à saúde dos seus olhos. Fabricamos seus óculos cientificamente perfeitos em até 1 hora. As melhores lentes digitais do mundo, com adaptação garantida ou seu dinheiro de volta. Ponto de Visão, há 40 anos, cuidando da saúde dos seus olhos. Aproveite! Neste sábado e domingo, liquida Natal Belov Imóveis. Última chance do ano para você comprar seu móvel e deixar sua casa linda. Sofá retrátil e reclinável com molas ensacadas duplo molejo, 12 de 169. Sala de jantar com mesa e 4 cadeiras, 12 de 99,90. Aproveite! Conjunto box casal Erval, só 12 vezes de 99. Imperdível! Aproveite a liquida Natal Belov Imóveis Linha Verde, ao lado da Cassol. Atenção! Informações importantes para você que usa óculos. Óticas existem muitas, mas fábrica tem uma só. A Ponto de Visão é a única ótica do sul do país que fabrica suas lentes 100% digitais em tempo recorde. Com tecnologia alemã de última geração que só nós temos, fabricamos suas lentes digitais personalizadas, feitas sob medida com a máxima precisão, ficando mais finas, leves, confortáveis e em alta definição. Fabricamos os melhores tratamentos anti-reflexo e a tecnologia HD Blue, que bloqueia os raios azuis das TVs, celulares e computadores, que são nocivos à saúde dos seus olhos. Fabricamos seus óculos cientificamente perfeitos em até 1 hora. As melhores lentes digitais do mundo, com adaptação garantida ou seu dinheiro de volta. Ponto de Visão, há 40 anos, cuidando da saúde dos seus olhos. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. Boa Tarde, Paraná, com Joselito Canto. O ex-governador Beto Richa é o nosso convidado hoje aqui na Band Paraná. O que motivou a sua manifestação 3 anos depois
O andamento desses processos, decisões, o que é que levou novamente a resolver enfrentar essa situação? Bom, como eu disse anteriormente, até por orientação dos advogados, eu me recolhi, adotei o silêncio, não se exponha, porque a perseguição era implacável, Vili. Não me davam sossego, nem a minha família. Então eu resolvi sumir para ver se os algozes me deixavam um pouco em paz. E agora os advogados liberaram, até porque eu sempre confiei na justiça. Eu sempre acreditei que com o andamento dos processos, as investigações acontecendo com mais profundidade, os depoimentos acontecendo, a verdade viria à tona. E também na medida em que os processos sobem para cortes superiores, onde existe equilíbrio, onde existe senso de justiça, onde se observa melhor as leis com experiência, onde se respeita a Constituição Federal, eu tinha certeza que a verdade viria à tona e eu teria paz. Os processos estão sendo arquivados, anulados, alguns deles indo para a Justiça Eleitoral e lá será devidamente esclarecido, mas é impressionante, eu não desejo para ninguém o sofrimento que eu e minha família passamos. É terrível, né? O trauma, o abalo, o linchamento moral, mas tem que ter paciência para aguentar esse longo período. Então agora eu comecei a voltar a andar ao interior, eu tenho muitos convites, pessoas que acham importante onde eu vou, a conversa é a mesma, né? Lógico que vem uma volta para a vida pública, nesse momento de turbulência no Brasil, de instabilidade econômica, política, institucional, a experiência de quem foi governador. Eu deixei o governo do Paraná com a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. 7 bilhões eu deixei no caixa quase. No dia 6 de abril de 2018, acabei de te mostrar o extrato do Banco do Brasil. Eu fui o melhor prefeito do Brasil em todas as pesquisas. Tanto é que eu fui reeleito com a maior votação da história de Curitiba. Eu venci em cerca de 3.500 urnas, não perdi numa única. E as coisas na minha vida aconteceram de forma natural. Eu nunca atropelei nada, nunca tive obsessão doentia para ter poder, para ter status. Então foi de forma muito natural. Então eles fazem essas considerações, além da liderança que temos não apenas dentro do nosso partido, mas com outros partidos também, que seria importante uma volta para contribuir, né, para combater essa situação difícil que atravessa o nosso país. Eu estou avaliando, não decidi ainda não. As possibilidades seriam deputado federal ou Senado? Há já uma decisão? A possibilidade é qualquer uma, Vili. A possibilidade é qualquer uma. Os prefeitos mais me cobram é voltar para o governo. Os investimentos foram históricos nos 399 municípios do Paraná, em todos. Eles dizem, nunca vimos tanto recurso. E detalhe, nunca persegui um único prefeito, que existia isso no passado. Ah, você não me apoiou, não vai levar dinheiro. Ah, você não é do meu partido, você é adversário, porque o prefeito depois tem problemas. A população cobra do prefeito. Eu ajudei todos, indistintamente. Então existe esse desejo também, mas eu vou avaliar com cautela. Eu não sofro de ansiedade, que é um mal que acomete boa parte da classe política e da imprensa. Acho que tudo no seu devido momento, com muita serenidade. Vou avaliar qual é a possibilidade. Eu tenho que convencer a família. Foi muito abalada, existe esse trauma. A Fernanda não quer ouvir falar de política. Eu tenho que respeitar, é compreensível o sentimento dela. Afinal, foram covardes. O que fizeram para ela foi covardia, muito mais do que violência, crime, arrepio da lei, perseguição diabólica. Com ela foram covardes o que fizeram com a minha mulher Fernanda. Então eu tenho que respeitá-la em toda a situação, porque não se faz isso com uma mulher que tanto trabalhou nesse estado, tanto ajudou as pessoas humildes. Não precisa acreditar em mim. Pega o carro, vai na periferia de Curitiba. Quem foi Fernanda? Lá vão te dizer. Amassava barro e era solidária com o povo quando chovia, quando pisava na lama, levando mantimentos, levando água, ajudando a construir casas populares para as pessoas terem uma vida mais digna e mais decente. Então eu não aceito o que fizeram com ela. Você tem uma ideia, o ajuste fiscal bem sucedido que eu fiz no estado, que possibilitou transformar o Paraná num grande canteiro de obras, não vamos longe, Curitiba. Aqui foram 600 milhões de reais numa grande, produtiva e sólida parceria com o prefeito Rafael Greca. Muitas ruas asfaltadas em Curitiba foi com os recursos que eu passei para a administração do Rafael Greca para fazer nessa cidade. Quando ele assumiu a prefeitura, o secretário dele, me lembro como se fosse hoje, o Baracho, secretário de Saúde, Beto,
não temos dipirona nas unidades de saúde. A situação é gravíssima, logo que subiu a prefeitura. Conversei com o secretário Michele, vai lá, dá um jeito. Forramos as unidades de Curitiba com remédios. Fui procurado, quando eu era governador, pelo superintendente do Hospital de Clínicas, cuja obrigação é do governo federal, é vinculado à Universidade Federal do Paraná. Recebo a visita do superintendente, acompanhado do doutor Euclides Scalco, que era o presidente, se não me engano, o representante dos amigos do HC. Não temos recursos, precisamos, o governo federal não tem repassado. Vamos lá, eu e Michele, liberamos um dinheirão, mandamos lá um caminhão com insumos médicos, além de recursos, para o funcionamento do Hospital de Clínicas do Paraná. Então essa gestão que a gente fez, gestão eficiente, realizador, deixei dinheiro em caixa. O governante que faz isso não pode aceitar as acusações. Eu não sou o personagem que eles escrevem com muita criatividade nas denúncias e acusações. Foram muito criativos, mas nem um pouco verdadeiros. Mas nem esbarra em mim as acusações levianas que fazem contra a minha pessoa e contra a minha família. Sobre isso, há uma distorção onde primeiro os fatos são colocados e a investigação não está terminada. Então, a pessoa, mesmo que não tenha sido condenada, ela será exposta. Isso vale para todo mundo. Às vezes, por motivações políticas, pode até ser mais grave. Isso, há alguma possibilidade de mudar no Brasil? Há uma discussão, pelo menos, sobre essa possibilidade? Já está mudando, né, Vili? A lei de abuso de autoridade, depois de todos os espetáculos que eles fizeram em cima da classe política, já veio a lei de abuso de autoridade, que é muito correta. Não é só para procurador, promotor, juiz, é para político, é para policial. O nome fala, abuso. Não é possível que alguém seja a favor de um abuso, de um excesso. Tem leis que devem ser respeitadas. As pessoas têm dignidade, as pessoas têm honra. Não pode ter a sua honra da noite para o dia, pelo bel prazer de um acusador, ser enxovalhada. Você demora uma vida para construir uma reputação, eu volto a insistir nisso. Então, as coisas estão mudando, sim, porque passaram longe de tudo. Pergunta, Vili, que pré-requisito eu preencho para ser sequestrado com a minha mulher de casa há 20 dias da eleição? Qual é o pré-requisito? Não quiseram me ouvir, eu não fui chamado para depor. Não existe nenhum processo contra mim, nenhum inquérito. Eu vou cometer aqui uma inconfidência. No sábado eu recebi o recado que iam me sequestrar. Segunda ou terça-feira. Eu dei risada. Eu? Não tenho nada, não tenho processo, não tenho inquérito, não fiz nada de errado. Segunda-feira meu advogado de Brasília estava aqui, que raramente vem para cá. Conversei com ele 2 horas sobre os processos e tal, a defesa. A minha advogada aqui também estava presente. Eu saí da sala depois de 2 horas, que eu tinha uma reunião com líderes evangélicos. Aí eu voltei para a sala. Falei, Santoro, falaram que eu ia ser sequestrado hoje ou amanhã. Você está louco? PF ou GAECO? Foi GAECO. E esqueça, não existe inquérito sequer contra você. É impossível. Isso é terrorismo. Vai trabalhar e vai pedir voto. A hora que esburraram minha porta, 6 horas da manhã, 20 pessoas com um fuzil, metralhadora, devia ter até granada e gás lacrimogêneo. Aí eu acreditei na hora que eu vi. Porque não existia a menor possibilidade, nada. E o HC, né, que nos libertou, é muito contundente. O que fatos que me acusavam, supostamente ocorridos 4 anos atrás, culminar com uma prisão agora, há poucos dias da eleição, ponto, é político. Não existia contemporaneidade das acusações que me faziam. Governador, nós temos 1 minuto e pouco. Qual é o seu recado final nessa conclusão da conversa? Bom, um recado, primeiro que eu agradeço a oportunidade, Vili, de vir aqui prestar os esclarecimentos, a satisfação à população que sempre confiou em mim, sempre. Eleições vencidas no primeiro turno, melhor prefeito do Brasil. Eu fazia questão de prestar esses esclarecimentos porque eu não queria que as pessoas se decepcionassem comigo. Quero garantir a todos, tudo que me acusaram é mentira. Foi uma armação, meu processo não foi jurídico, foi político-eleitoral. Mas a mensagem, de qualquer forma, é de muita crença na política, crença nesse país. Eu sempre fui otimista, sempre. Trabalho com otimismo, trabalho com prazer, coloco amor no que eu faço. Vejo os resultados de todas as gestões que eu tive até hoje. Pode ver em todas as áreas.
melhor prefeito do Brasil, maior investimento na saúde, estão aí os helicópteros salvando gente todo dia, um grande investimento em infraestrutura, está aqui a João Leopoldo Jacomel, Pinhais-Piraquara, a rodovia dos minérios, várias rodovias sendo inauguradas até hoje. Recursos que eu deixei, recursos do BID que eu negociei, financiamentos do Banco do Brasil para a rodovia dos minérios e tantas outras. Então essa mensagem de agradecimento ao povo do Paraná e dizer que confiem na nossa família como sempre confiaram, que jamais vocês serão decepcionados por nós. A verdade está vindo à tona e vocês vão ver que nós somos vítimas de uma grande injustiça sem registros na história recente desse estado, talvez desse país. Obrigado pela participação. Obrigado, Vili. Um Ex-governador do Paraná, Beto Richa, que esteve aqui com a gente neste sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite.